Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma reflexão aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva e ative as notificações. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Observe a colocação de Paulo nesse texto. Paulo diz: e sabemos que, ou seja, temos certeza, nós conhecemos que Deus faz. Aqui não é sobre o que achamos, mas é sobre o que sabemos. E nós sabemos que Deus é, nós sabemos que Deus faz. E Paulo segue dizendo que todas as coisas cooperam, ou seja, não são algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, ou somente as coisas boas que estão acontecendo ou aconteceram na sua vida que vão contribuir para o seu bem. Deus usa também as situações que não são boas. E ele segue dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, confie nessa palavra. Ainda que você não esteja entendendo nada, que as coisas não estejam tão bem, que talvez não estejam conforme você está esperando ou conforme você planejou. Talvez você tenha perdido o controle da situação, mas confie. Creia que Deus continua no controle da situação. Deus nunca perde o controle. Olhando para essa palavra, eu me lembro de uma situação que eu vivi alguns anos atrás na minha vida profissional. E a palavra de Deus, ela nos orienta a trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então eu quero compartilhar com você essa situação que eu vivi lá atrás e testificar do que Deus fez na minha vida, que tem tudo a ver com esse texto que a gente está lendo. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa, já havia quase 10 anos, e eu estava ali na minha zona de conforto, naquela calmaria, sabe? E estava tudo bem, ano a ano vinha sendo avaliada, e ali não tinha nada que pudesse nem de longe sugerir que eu pudesse perder o meu emprego. Mas um belo dia eu cheguei lá pela manhã para trabalhar e fui surpreendida com a notícia do meu desligamento. E eu fiquei muito surpresa com aquela notícia, fiquei triste, chateada. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer, muito menos naquele momento. Eu havia perdido minha irmã caçula fazia um pouco mais de um ano. Então, além do emocional fragilizado, também a vida financeira, mas ainda assim aconteceu naquele momento de eu ser desligada da empresa. E se eu já não estava entendendo algumas coisas, a partir dali foi que eu não entendi mais nada mesmo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo, eu não conseguia entender aonde Deus queria me levar. O fato é que nem sempre nós vamos entender mesmo. E Jesus, ele disse lá em João 13, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Então talvez você esteja vivendo esse momento onde você não está entendendo nada também que está acontecendo. Assim como naquele momento eu também não entendia, mas eu me apeguei a essa palavra. E Jesus, ele fala para você hoje, você não está entendendo o que eu estou fazendo hoje, mas lá na frente você vai entender. Deus é um Deus de propósito, Ele não faz nada por acaso. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, ainda que você não esteja entendendo nada, confie nessa palavra, confie em Deus, persevere, porque lá na frente você vai entender. E os meses foram passando e nada de conseguir um novo emprego, o dinheiro foi acabando, foram muitos nãos, muitas portas na cara, muitas decepções e a situação em casa só piorando. Mas Deus, ele é aquele que sabe o momento certo de nos socorrer. A palavra de Deus diz que ele não nos dá uma carga maior do que o que nós possamos suportar. E quase um ano depois de desempregada, Deus me abriu uma pequena porta por onde eu entrei. Continuei sem entender, porque não era o que eu estava buscando, não era o que eu esperava, era um emprego com um salário ainda menor do que o que eu tinha. Então, mesmo sem entender, eu entrei por aquela porta, continuei confiando em Deus. Então, se hoje você está num lugar onde você sente que não é o lugar que você deveria estar, não é o lugar que você gostaria de estar, não desanime, persevere, continue confiando em Deus, porque por mais que não seja onde você gostaria de estar, é através deste lugar que Deus vai te conduzir
aonde Ele quer te colocar. E foi isso que aconteceu comigo. A partir dali, Deus começou a trabalhar ao meu favor, trabalhar por mim, trabalhar em mim, me preparar para que eu pudesse estar pronta quando chegasse nesse próximo nível. E passados 7 meses nessa empresa, Deus me levou para um outro lugar, ou seja, me levou para um outro nível. E lá Deus continuou trabalhando, Deus continuou me abençoando. E ali o Senhor preparou uma oportunidade com uma bolsa de estudo parcial para fazer faculdade. O Senhor colocou pessoas ali no meu caminho para me abençoar, pessoas que me ajudaram a crescer profissionalmente. E 1 mês depois que eu terminei a faculdade, Deus me deu uma nova oportunidade, me abriu uma nova porta. E o Senhor usou uma pessoa lá dentro da empresa mesmo, para que eu pudesse ser efetivada. E ali eu fui efetivada com promoção, com salário maior, com todos os benefícios. O salário era 2 vezes mais do que eu ganhava. Eu me lembro que na época eu fiquei muito feliz, eu cheguei em casa muito feliz. Enfim, foi uma grande conquista para mim. Você percebe como tudo realmente cooperou para o meu bem? A primeira porta que Deus me abriu não era a porta que eu queria e nem mesmo a porta que Ele tinha para mim, mas foi a partir dali que Ele foi trabalhando por mim e em mim, até eu chegar aonde Ele queria que eu estivesse, até eu chegar no que Ele tinha para mim. E contando assim dessa forma bem resumida, pode até parecer que foi fácil. Na verdade, foi um processo. E entre o ponto de partida e o ponto de chegada foram aí aproximadamente 4 anos. Mas Deus cumpriu na minha vida essa palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. São todas as coisas, não são só as coisas boas e nem são só algumas coisas, são todas. Então, por pior que seja a sua situação nesse momento, e seja em qual for a área da sua vida, se você ama a Deus, creia que Ele está trabalhando por você. E creia nessa palavra. Creia que Ele vai fazer com que tudo isso coopere ao seu favor. Creia que Ele vai reverter toda essa situação a seu favor. Quando Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, não é para nos destruir. É para nos moldar, é nos preparar, nos fazer amadurecer, nos ensinar. Ele quer nos levar a níveis maiores, Ele quer que vivamos coisas maiores e melhores. Então não desanime, não pare, não murmure, siga em frente o seu processo, confiando naquele que te chamou, confiando na sua palavra. Creia que Deus vai mudar a tua situação e essa sua dor de hoje vai ser testemunho para outras pessoas amanhã. Assim como a minha história está sendo testemunho para você hoje. Então persista, prossiga, confie em Deus. Amém? E que Deus te abençoe e te dê a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano.